Olá, boa noite, doutores, doutoras, alunos do segundo período do curso de Direito da Academia de Ciências Jurídicas da Faculdade Anhanguera, Rondonópolis. Nós estamos aqui hoje atendendo a pedidos para falar um pouco para vocês a respeito do tema hermenêutica constitucional. Esse, já quero aqui adiantar, é um tema muito importante nessa etapa do curso dos senhores doutores, doutoras, porque os senhores, no decorrer do curso, vão adentrar matérias específicas do direito e vai ficar muitas vezes sem entender determinadas leis, sem entender exatamente o que é que o legislador quer dizer com aquela norma. O que é que ele pensou, o que é que se passou pela cabeça do legislador quando ele instituiu aquela norma. Aí os senhores vão necessitar da ciência da hermenêutica. Nessa hora, a hermenêutica vai ajudá-los muito nesse processo. E para tanto, nós precisamos, então, entender o que significa essa palavra um tanto quanto desconchavida, hermenêutica. Que conceito é esse? E aí nós vamos ter que nos remeter à Grécia Antiga, onde um sujeito de nome Hermes, um filósofo da Grécia Antiga, ele desenvolveu uma forma de como entender a vontade dos deuses. Funcionava assim: ele ouvia os deuses e ele interpretava a linguagem dos deuses, qual que era a vontade desses deuses, e ele transmitia essa vontade ao povo, para que o povo seguisse a orientação dos deuses deles lá. Hermes, era uma espécie de tradutor. Ele ouvia e traduzia, então, para o povo. E daí se originou a terminologia hermenêutica. E essa é uma ciência muito utilizada em todos os ramos do direito. Mas só apenas após o período chamado de neoconstitucionalismo, ela passou a ser usada também para a matéria constitucional, porque surgiu a necessidade da interpretação do texto constitucional, haja vista que as mudanças sociais eram muito céleres e precisava se adequar o texto constitucional ao caso prático, e se fazia necessário o uso da hermenêutica para a aplicação da melhor forma do texto constitucional no sentido da eficácia do direito. Porque os doutrinadores, eles entendiam até então que não havia necessidade de utilização da hermenêutica em matéria constitucional, porque a doutrina achava que o texto constitucional era muito claro, muito direto, muito objetivo, e não havia essa necessidade de, então, se utilizar a hermenêutica constitucional. Mas, pois bem, vamos lá então, porque precisamos ganhar tempo e
precisamos também falar um pouco do que é a Constituição. Vem comigo e você vai entender o que é essa tal de Constituição. A Constituição nada mais é do que um documento que vem no sentido de contemplar a organização fundamental do Estado. Ele vem, o texto, no sentido de regular os direitos fundamentais do indivíduo. Para que seja uma Constituição, ela tem que ter esses dois elementos. Ela tem que garantir a organização do Estado e regular direito dos indivíduos. Ela precisa ter esses dois requisitos, que são cumulativos, para que se possa entender desse texto como Constituição. Isso é Constituição. Tem que ser, esses dois requisitos têm que estar presentes de forma clara. E a Constituição, ela não precisa ser escrita. Ela tem que ser formal, mas não necessariamente ela ser escrita. Porque há, em alguns lugares por aí, constituições que são verbais, que não é o nosso caso. A nossa Constituição, ela é formal e ela é escrita. Vamos então para a história, o histórico da Constituição no Brasil. Ela surge por primeira vez em 1824. Foi quando nós tivemos, então, a primeira Constituição brasileira. Mas nós tivemos muitas outras depois dela. Tivemos até então 7 textos constitucionais. Nós tivemos uma após essa de 1824, em 1891. Em 1934 nós tivemos uma outra. 1937, 1946, 1967 e a última, que essa é considerada a Constituição Cidadã, ela foi promulgada em 1988. Ela foi promulgada após a instituição de uma Assembleia Nacional Constituinte e ela foi promulgada como sendo uma Constituição formal, analítica, dogmática, rígida, pragmática, e ela é também conhecida como Constituição Cidadã. Só para que os senhores tenham uma ideia, ela foi elaborada por 558 representantes, deputados constituintes, que num período de 20 meses, eles elaboraram essa Constituição que nós temos hoje. E ela foi promulgada no dia 5 de outubro do ano de 1988, pelo então deputado constituinte Ulisses Guimarães. Ela possui 245 artigos
que estão divididos em 9 títulos. E é considerada a mais completa das constituições que nós tivemos até hoje. Principalmente no sentido de que ela vem para garantir os direitos à cidadania para o povo brasileiro. Os títulos que nós vamos encontrar no texto constitucional, que são 9, em primeiro título, nós vamos encontrar os princípios fundamentais, que é um conjunto de dispositivo legal que estabelece a base política, social, administrativa e jurídica da nação brasileira. O segundo título, ele diz respeito a direitos e garantias fundamentais, que nada mais é do que os direitos, ali vai estar elencados os direitos, os deveres e as garantias dos cidadãos brasileiros. No terceiro título, nós vamos encontrar a organização do Estado. É o que determina a organização política e administrativa da federação, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No quarto título, nós vamos encontrar, então, a organização dos poderes. Como que funcionam os poderes, vai estar todo delineado a forma de como deve funcionar os poderes, a autonomia dos poderes, a independência dos poderes, nós vamos encontrar no quarto título. No quinto, nós vamos estar diante da defesa do Estado e das instituições. Defesa da democracia, a supremacia da vontade popular, a igualdade dos direitos sem distinções, tudo isso nós vamos estar verificando no quinto título. O sexto título fala de tributações e orçamento. Aí vai estar mais ligado ao direito tributário, ao direito administrativo, vai estar mais abrangendo a essa área. No título 7 nós vamos encontrar a ordem financeira, no oitavo a ordem social e no último, no título de número 9, nós vamos encontrar as disposições gerais. Cada tópico desse vale a pena os senhores doutores e doutoras estarem estudando, estarem investigando esses títulos para que venham quando adentrarem as matérias específicas, estão entendendo toda o desenrolar da matéria. Eu particularmente considero o estudo da Constituição Federal e recomendo a leitura aprofundada do capítulo 5 da Constituição Federal. Você ali vai encontrar tudo o quanto você vai necessitar para entender as demais matérias da grade curricular do curso de Direito. Como a temática é larga e extensiva, eu vou acelerar aqui e vou tentar resumir um pouco essa aula, todavia trazendo um retrato do que se propõe essa matéria,
que é objeto do assunto da prova dos senhores doutores, doutoras, que vão fazer por esses dias, e por quanto me solicitaram essa contribuição, e eu vou te pedir para que você tome à mão uma folha de papel sulfite, e agora nós vamos desenhar. Vamos desenhar uma pirâmide, que você pode entender como sendo um triângulo. Você vai fazer aí um triângulo, tá? Que não é lá muito difícil. Você vai pegar apenas 3 traços, tá? Numa folha de papel. E nesse triângulo eu vou falar sobre a pirâmide de Hans Kelsen. Você precisa já ir se familiarizando com esse nome, justo filósofo alemão, e ele vai ser muito familiar a você em todo o seu curso. Então você já vai ficando aí bem à vontade com ele, porque nessa sua longa caminhada vocês vão ter muitos encontros. Você desenhou então aí já uma pirâmide ou um triângulo? Vamos lá então. Você vai dividir esse triângulo, você vai dividi-lo em 6 partes iguais. Você vai procurar dimensionar, dividindo em 6 partes iguais. Na lateral do papel, afastado um pouco do triângulo, você vai escrever ordenamento jurídico. Ok? Ordenamento jurídico. Na parte superior da pirâmide, no topo, no bico da pirâmide ou do triângulo, você vai escrever então Constituição. Você escreve essa palavra aí, Constituição. Essa palavra Constituição aí, lá em cima, no topo da pirâmide, um ponto mais alto, ela vai fazer você lembrar que ela é o ordenamento maior. Ela é a supremacia da lei. Ela está sobre todo o ordenamento jurídico. Logo abaixo, você vai escrever, abaixo da Constituição, você vai estar escrevendo, então, emendas constitucionais. Emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas são modificações pontuais, alterações que são feitas em determinados textos constitucionais, e elas são, em regra, muito restritas. Você escreve, então, emendas constitucionais na segunda área da pirâmide, no sentido decrescente. Na terceira posição, na terceira parte, em escala decrescente, você vai escrever leis complementares. As leis complementares, elas são criadas para dar uma informação maior a respeito de determinada lei. Essas aí são as leis complementares. Essa é a finalidade das leis complementares. Mais abaixo, um pouco mais abaixo, já na quarta posição, você vai escrever
Lei ordinária. É isso aí, lei ordinária. Passa uma vírgula e põe medidas provisórias. Mais uma vírgula e escreve tratados. Todos juntos na quarta faixa da pirâmide. As leis ordinárias são normas que são comuns, escritas na Constituição. São as normas comuns que estão contidas na Constituição. As medidas provisórias são edições do governo de projetos que um dia vão se transformar em leis ou não. E os tratados e acordos, pactos, são os convencionados pelo governo na esfera internacional, que, quando ratificados pelo Brasil, eles têm força normativa, força de lei. Em quinto lugar, você vai colocar aí decretos. Os decretos são atos do Poder Executivo que não são superiores à lei. Eles estão abaixo das leis. Eles não podem contrariar a lei vigente. E por último, lá na base da pirâmide, você vai pôr lá portarias, que são instituídas pelo Poder Executivo com o intuito de normatizar alguma matéria. Aí está, então, a pirâmide de Kelsen e o que você necessita saber na matéria introdutória do texto constitucional, mais especificamente na questão do tema hermenêutica constitucional. Eu espero ter podido ajudar, me coloco aqui sempre à disposição para qualquer uma outra informação. Muito obrigado, uma boa noite, que vocês possam ter um curso bem proveitoso e que, quando chegarem ao término dessa carreira brilhante, que é a carreira jurídica, vocês possam alcançar os seus objetivos. Beijo no coração.